Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho alertado muito, eu tenho me preocupado muito e tenho alertado muito os irmãos que nos acompanham aqui nas redes sociais acerca do perigo, irmãos, de ficar ouvindo pessoas na internet. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você está ouvindo na internet. Eu vou deixar um vídeo passando aqui e você vai ver o que é heresia. Irmãos, isso não é evangelho, isso não é palavra de Deus. Irmãos, eu vou ser bem sincero, eu poderia falar para isso aqui, sabe como? Como Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Não que a pessoa é Satanás, mas que Satanás fala na boca das pessoas para nos impedir de fazer aquilo que Deus determinou para nós. Sabe quando que Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás? Quando Satanás usou a boca de Pedro para tentar impedir Jesus de ir para a cruz. Jesus disse que teria que ir na cruz, passar na cruz, e Satanás usa a boca de Pedro naquela hora para dizer: não precisa fazer isso, você não tem que fazer isso. É como essas conversas aqui, meu irmão. Escuta essa conversa aqui, ó. Ah, você não tem que fazer isso, você não tem que ir para a igreja. Escuta isso aqui e vamos meditar juntos aqui, preste atenção. Falaram para você que você deve buscar a Deus na igreja. Mentiram para você. Eu posso frequentar uma igreja. Olha, o certo não seria nem dizer frequentar uma igreja. O certo seria um lugar de reunião, porque a igreja é você. Meus irmãos, é isso daí. Vocês viram esse vídeo? Deixa eu falar algo para os irmãos. Irmãos, quando vocês verem alguém ensinando algo, que essa pessoa não tiver com a Bíblia na mão, que não for baseado na Bíblia, irmão, desconsidere. Se for anunciado outro evangelho que não seja esse, ainda que um anjo esteja falando, Paulo disse, não dê crédito. Vamos lá, irmãos, falando de igreja. O companheiro aí disse que não existe esse negócio, que igreja é você, que não existe esse negócio de congregar, de ir para o templo, ir para a igreja. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia fala, irmão? Você já parou para meditar o que a Bíblia fala sobre a igreja? O quão grande é a igreja? O quanto Deus zela e ama a igreja? O que é uma igreja? Será que uma igreja é uma pessoa só mesmo? Será que é isso que é uma igreja? Vamos lá? Eu quero te convidar aqui a ler comigo. Primeiro versículo que eu quero te convidar a ler, está aqui na Bíblia. Pode pegar a sua Bíblia e acompanhar, porque aqui a gente fala com a Bíblia, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 47, está escrito assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 47. Diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Acrescentava o Senhor, ou seja, o Senhor trazia à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha aqui, irmãos, a igreja não salva, mas aquele que é salvo está na igreja. A Bíblia diz que Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aonde que está quem vai se salvar? Baseado, eu estou falando na Bíblia, irmãos. Isso aqui é Bíblia. Aonde está quem vai se salvar? Na igreja. Aonde que Deus coloca quem vai se salvar? Na igreja. Mas se eu já sou igreja, então Deus não precisa colocar eu em lugar nenhum. Se a pessoa já fosse igreja, Deus não estava precisando, a Bíblia falar que Ele ia colocar, acrescentar a pessoa à igreja. Se a pessoa precisa ser acrescentada à igreja, então ele não é igreja. Irmãos, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Vamos ainda aqui no livro de Atos dos Apóstolos, dessa vez no seu capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos agora, capítulo 11, verso de número 26. Atos 11, 26. Vamos ler o que está escrito na Bíblia? Em Atos 11, 26, está escrito assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. E aconteceu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Se reuniram e congregaram naquela igreja. Se reuniram naquela igreja durante um ano. Se reuniram naquela igreja. Igreja é o quê? É um lugar de pessoas reunidas.
Uma pessoa sozinha não é igreja. Você na sua casa não é igreja. Igreja é aqui diz que se reuniam naquela igreja. Então a igreja é um lugar que tem pessoas reunidas. E foi devido a esta reunião na igreja que a Bíblia diz que pela primeira vez foram chamados cristãos. Os que hão de se salvar são acrescentados à igreja. Os cristãos estão na igreja, fazem parte da igreja. Agora vamos em Atos dos Apóstolos. A igreja, ela congrega, ela se reúne. Amém? Agora em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 28. Atos dos Apóstolos 20 e 28. Vamos lá. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Resgatada pelo sangue do Senhor foi a igreja. A igreja foi resgatada pelo sangue. A igreja foi comprada pelo sangue. A igreja ela é apacentada. Olha lá. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus. A igreja de Deus ela é formada de um rebanho. A igreja de Deus é formada por um grupo de pessoas. A igreja é um lugar onde são agregadas pessoas. A igreja é um lugar onde há um rebanho que é apacentado. A igreja é um lugar que se tem um líder, que se tem alguém que está cuidando dela, ao qual o Senhor levantou. É isso que é uma igreja, irmão. E não adianta querer falar outra coisa. Não adianta querer negar, irmãos. Isso é papo, isso é conversa de pessoa usada pelo inimigo, irmão, para te tirar do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é te salvar. E a Bíblia diz que aqueles que hão de se salvar serão acrescentados à igreja. O propósito de Deus é que você faça parte daqueles que foi comprado pelo sangue. E a Bíblia diz que ele resgatou a igreja com sangue. Os resgatados e comprados pelo sangue estão na igreja. É Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia, irmãos. Irmãos, se nós abrirmos a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 34, está escrito bem assim, ó: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido. Irmãos, se o apóstolo Paulo estava dizendo que era costume as mulheres ficarem caladas na igreja, e quando quisesse perguntar alguma coisa, perguntasse em casa para o marido, então significa que esta mulher não ficava em casa, ela saía de casa e ia para a igreja. Se a mulher tinha que ficar calada na igreja e que quisesse perguntar alguma coisa, tinha que perguntar para o marido em casa, então havia um momento que ela estava na igreja, e esse lugar não era na casa dela. Ô irmãos, tem muita gente, irmão, sendo enganada, meu Deus do céu. Que é isso, irmãos? Está aqui, é tudo tão fácil, irmãos. Quando Jesus, irmãos, apareceu a João na ilha de Pátimos, a ordem de Jesus foi que João escrevesse para as 7 igrejas, e cada igreja tinha um líder, cada igreja tinha um responsável sobre ela, ao qual o Senhor chamou de anjo. Igreja ela tem líder, igreja ela é apacentada, igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem, igreja é um lugar onde as pessoas aprendem, igreja é um lugar onde a Bíblia diz que tem dons, que tem cura, que tem libertação. Eu sei, irmãos, eu sei que tem muita gente aqui que vai falar que tem pastor ladrão, que tem isso, que tem tudo isso mesmo, mas ainda tem uma igreja, ainda tem igreja na face da terra. E a pergunta que eu faço é: você está na igreja? Diante de tudo isso que foi ministrado aqui, você está na igreja? Ainda há tempo. O Senhor quer te salvar, e a Bíblia diz que Ele acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Jesus quer que você faça parte dos que foi comprado pelo sangue, e a Bíblia diz que a igreja foi comprada pelo sangue. É necessário estar na igreja, é necessário fazer parte da igreja.
Medite nessa palavra com muito carinho e cuidado para não ser enganado, meus irmãos. Cuidado para não ser enganado. Cuidado com o que você escuta na internet. Não dê crédito, irmãos. Estas pessoas são usadas pelo inimigo. Elas lutam contra a igreja de Cristo. Elas querem impedir o povo de Deus de estarem unidos, reunidos, juntos como igreja. Isso é obra do maligno. Medite nisso. Esse é o canal Boas Novas do Evangelho, como esse amigo e irmão que vos fala, Pastor Paulo. Se você sentir no seu coração de se inscrever em nosso canal, deixar o seu joinha, deixar um comentário aqui acerca desse assunto, estamos aqui para unir a nossa fé em nome de Jesus e aprendermos juntos.